Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 226, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema tratamento das obsessões. Então, dando-se sequência, só que nós vamos voltar aqui umas 2, 3 linhas. Então, Jesus, porém, trouxe a lição do amor como remédio e como alimento para os doentes e depauperados da alma, estendendo seu cuidado amoroso aos que eram tidos como loucos e incuráveis, e como tais banidos da comunidade. Nós já tratamos dessa questão nos vídeos anteriores, da agora em diante, dando sequência. Então, atraídos pelo sublime magnetismo do Mestre, vinham à sua presença, sentindo instintivamente que nele encontrariam o alívio e a libertação. Então vejamos, todos os seres enfermos há 2000 anos atrás, também após o Cristo, mas vamos tratar de 2000 anos atrás primeiro, só para nós chegarmos onde nós temos em mente uma matéria. Então, há 2000 anos atrás, todos os enfermos da alma, os coxos, os mudos, cegos, surdos, todos os paralíticos, todos os obsidiados, todos os subjugados, todos esses, porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra pelos enfermos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio à Terra pelos sãos. Porque ele sabia que não havia aqui na Terra, não existia, não havia aqui na Terra sãos, e sim apenas enfermos. Naquele momento, o único são era ele. O único capaz de estender as mãos e dizer: vinde a mim todos vós, que encontrais sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Naquele momento, o único são que havia na terra, naquele momento, era nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, todos enfermos.
pois seu magnetismo era tão grande, que todos os enfermos se sentiam atraídos por ele, por Jesus, pelo seu magnetismo. Então eles vinham à sua presença, sentindo instintivamente que nele, em Jesus, encontrariam o alívio e a libertação, ou eram conduzidos por familiares piedosos que igualmente pressentiam nele a possibilidade de cura. Então, voltando, sentindo instintivamente que nele encontrariam o alívio. Milhões, naquele momento, iam até ele, muitas vezes com o interesse nem sempre da cura total, porque a cura total nosso Senhor Jesus Cristo, se ele quisesse proporcionar, se ele quisesse realizar, ele realizaria. Mas, até por uma questão de ética, até por uma questão de lei divina, ele sabia que ele não podia fazer muito por aqueles enfermos, por aqueles obsidiados, cegos, mudos e surdos, porque aquelas condições todas, cada qual, de acordo com o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, haviam escolhido viver naquelas condições quando, em existências passadas, tendo a oportunidade de andar de acordo com os desígnios de Deus, preferiram a imoralidade. Mas é sabido que nosso Senhor Jesus Cristo, ele de fato ou melhor, ele de fato veio nos trazer a salvação. Aí você pode me dizer assim, mas Jesus veio nos salvar? Sim. Ele é o único que, detentor do conhecimento dos desígnios de Deus, vindo até nós, nos delegando as leis de Deus, para que, através das leis de Deus, agindo de acordo com as leis do Criador, pudéssemos automaticamente nos lapidarmos. Então, de certa forma, Jesus, ele é, sim,
o nosso Salvador. Você consegue entender agora de que forma que Jesus é o nosso Salvador? Porque muitas religiões pregam de que Jesus veio nos salvar, mas eles não nos explicam de que forma que Jesus veio nos salvar. Muitos até tentam dizer que Jesus veio nos livrar do pecado original, sendo que o pecado original é mitologia da teologia católica ou das teologias. Tudo isso não passa-se de um conto de fada instituído pelo catolicismo e aceito por aqueles que permitem serem escravizados pelo catolicismo. Falando mal? Não. Isso é um estudo. Vamos parar para raciocinar. Muitos dizem que Jesus veio nos salvar. De que forma? Perdoando todos os nossos pecados e nos elevando a um paraíso. Mas é interessante que esses mesmo que dizem que Jesus veio nos perdoar, que veio perdoar os nossos pecados, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ao mesmo tempo, esses mesmos, eles dizem que aqueles não batizados vão para o limbo. Aqueles que não agiram de acordo com os desígnios do Deus do catolicismo, que não paga dízimo, que não contribui, né, que não paga a missa, que não paga enfim, esses vão parar no inferno e de lá não são retirados e nem recebem permissão para se redimir. Que salvação, então, esse Jesus que eles dizem, que salvação, então, ele trouxe-nos? Aqueles que cumprem com as leis da Igreja Católica, aqueles que andam de acordo com a Igreja Católica, esse Jesus salva. Esses que não podem pagar dízimo, que não podem pagar missa, que não podem pagar batizado, pagar casamento, é uma coisa errada que paga. Ali você já nasce pagando e morre pagando. Então, esses são excomungados. Esses não têm o direito de se redimir. Esses vão parar no inferno. Então, esse Jesus que eles dizem que veio para nos salvar do quê? Diferente da doutrina dos espíritos, né? Porque, de fato,
A doutrina dos Espíritos, ela nos esclarece que Jesus, de fato, veio, ou, de fato, vem nos salvar. Mas de que forma? Porque nós precisamos entender. Parece que nós complicamos, mas nós não complicamos. Se você conseguir pegar o sentido da psicologia aqui, você vai longe, porque não se encerra aqui com o nosso comentário, isso vai longe. Porque se nós pararmos para analisar, Jesus, ele se encontra na condição de apontado por Deus a ser de todos nós o único guia, o único modelo qual todos nós devemos seguir. É preciso entender que Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Que equivale a dizer que, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nível evolutivo qual todos nós possuímos, nós não temos conhecimento de que outro ser foi a Deus, falou com Deus, confabulou com Deus, que se serviu-se de médio de Deus, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é o caminho. Por que ele é o caminho? Porque ele é o único ser que foi a Deus. De todos os seres que nós conhecemos e que não conhecemos, ele é o único. Eu sou o caminho. Quer dizer, ninguém vem a Deus se não for através de Jesus. Eu sou o caminho da verdade. Ele é o caminho que esteve e está com a verdade, passado e presente ao mesmo tempo. Esteve com o Pai, está com o Pai. E dá vida. É a inteligência, é a causa primeira de todas as coisas, aquele o qual ele representa, Deus. Jesus representa Deus. Jesus é o único representante de Deus, que nós temos conhecimento. Você consegue entender isso, com todo respeito? Que Jesus é o único representante de Deus que nós temos conhecimento? Que ser é esse? Ninguém vai ao Pai se não através de mim.
Porque Ele é o caminho, Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho da verdade. Ele sabe o caminho da vida. O único que esteve e que está com o Pai. Então é preciso entender que antes de nosso Senhor Jesus Cristo pisar aqui na terra, por mais assistido que éramos, porque o Pai nunca nos desabandonou, mas nossa evolução passou a ter sentido a partir dele descer para cá. Então, por isso, ele veio para os necessitados, ele veio para os enfermos da moral, os enfermos da alma, os enfermos do corpo físico, os coxos, os mudos, cegos, paralíticos e os aleijados. Tanto é que nós podemos dizer que Jesus é a nossa salvação. Em que sentido? Antes dele, nós não sabíamos e não tínhamos um guia, um modelo, o qual deveríamos nos espelhar. Não existia um antídoto. Não existia antes dele uma fórmula. Não existia antes dele uma terapêutica. Vamos dizer que antes dele nos encontrávamos simbolicamente ao relento. Porque nós não tínhamos um guia e não tínhamos um modelo, não tínhamos um antídoto, não tínhamos um tratamento, uma terapêutica, não tínhamos um diagnóstico, não tínhamos por que perdoar alguém, aliás, não sabíamos o significado do amor, do perdão, de amar uns aos outros. Não sabíamos quem era o Pai, não sabíamos que era o Pai, porque nós temos que deixar as duas colocações, quem era e que. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos o significado do respeito uns pelos outros. Você consegue acompanhar? Nós não sabíamos o significado do respeito.
Nós não sabíamos o significado do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós não sabíamos o significado, até porque não existia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não sabíamos, porque nós desconhecíamos leis. Você consegue entender? Nós vamos dar sequência no próximo vídeo. Nós desconhecíamos leis. Então, nós só conhecíamos o olho por olho, dente por dente. Bateu de cada outro lado da face para a pessoa arrebentar no tapa. Perdoar? O que é isso? Amar? O que é isso? Traiu? Tem que ser apedrejado até a morte? Mas quem era apedrejado? A mulher. Mas por que não o homem? Porque era o machismo vindo do catolicismo. E as leis do catolicismo, então? Desde a mitologia do paraíso, do Éden, né? Do Adão e Eva, do pecado original. Vamos para o próximo na sequência desse vídeo, tá? Que faz parte do assunto aqui.